Estão conseguindo visualizar aí? Beleza. Se tiver com dúvida, pergunta na hora aí, tá? Isso conta como participação e avaliação de vocês, tá bom? Então, esse aí é o nosso conteúdo do segundo bimestre. Quem conseguiu assistir aquele vídeo aula que eu fiz sobre a introdução do nosso conteúdo do segundo bimestre, hoje é o momento de você retirar as dúvidas de vocês, tá? Então, a gente vai trabalhar a questão de comunidade, sociedade. Eu sei que, assim, é cansativo, tá? Mas é um tema muito importante, porque diz respeito a gente, tá? Porque nós somos seres humanos e a gente faz parte de uma sociedade. Então, é muito importante a gente prestar bastante atenção no que está acontecendo. Principalmente nesse período de pandemia, né? Que a gente está vivendo aí hoje. É um período que está deixando as pessoas bem tensas, aumentando cada vez mais a questão da depressão, ansiedade, as incertezas. Então, é muito importante a gente entender isso aí. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer essa retomada de conteúdo sobre comunidade e sociedade, tá? Vou passar aqui, pode passar? Pode. Tá? Beleza. Então, bora lá. Aqui, essa imagem aqui mostra muito sobre a sociedade. A gente vive e convive com uma série de pessoas totalmente diferentes da gente. Então, são pessoas que praticam religiões diferentes da gente, são pessoas que têm estilos musicais diferentes dos nossos, crenças diferentes, formas de pensamento diferentes, e todos nós vivemos em sociedade. Apesar de eu, Juliene, ser um indivíduo e cada um de vocês serem um indivíduo particular, nós pertencemos a uma sociedade. E seria bem tranquilo se a gente vivesse, né, convivesse de forma harmônica, para justamente não ter problemas, não é mesmo? E aí, isso diz muito respeito dessa questão de sociedade e indivíduo, porque nós temos várias pessoas de diferentes crenças, religiões, costumes e hábitos convivendo ao mesmo tempo, tá? Qual que é o nosso objetivo da nossa aula? Hoje, aqui a gente vai tentar compreender, o que é isso? Entender a visão de dois teóricos da sociologia, que foi o Émile Durkheim, tá? Um francês aí, e o Max Weber. A gente vai entender o que eles pensavam sobre indivíduo e sobre sociedade. E aí a gente vai perceber que o pensamento deles é muito atual. E a gente vai entender por que é tão atual assim. Então, esse aqui é o objetivo da nossa aula. Então, a gente vai compreender qual que era a visão, como que cada um desses sociólogos, eles explicavam, né, a questão da sociedade, como que as pessoas vivem, como que nós vivemos. Né? Porque a gente acha que a gente vive assim, fomos deixados aqui, aprendemos tudo, nascemos sabendo, né? Nós nascemos e sabemos fazer tudo assim, do nada. Não, não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Posso passar? Tá tranquilo aí? Pode anotar? Pode anotar? Pode anotar. Pode anotar aí. A hora que você terminar, você me fala, tá? Ok. Igual eu falei pro Kevin, ele tinha entrado primeiro. Por exemplo, daqui 40 minutos, eu acho, ele vai avisar para mim, porque eu não pago o Zoom. Então, eu uso ele de forma gratuita. Aí eu vou enviar um outro link e vocês entram por ele, tá? Vocês que entraram depois. Posso passar? Pera, rapidão. Tá. Pera aí. Beleza. Só adiantando então aqui. A gente tende a pensar assim, né? Por exemplo, vocês nasceram sabendo fazer tudo que vocês sabem fazer hoje? Pensa aí um pouquinho. Não, né? É óbvio que não. Pensa só. Você nasceu lá, aquele indivíduo minúsculo, aí você já nasceu sabendo falar o idioma que você fala, né? Que no caso nós somos o português. Você já nasceu sabendo, sei lá, gostando de jogar futebol, gostando de jogar videogame, ou gostando de artes, de música? Não, vocês tiveram que o quê? Aprender. Esses dois teóricos aí, eles pegam um processo que todo ser humano passa, nós passamos o resto da nossa vida e nós vamos passar por isso, que é o processo de socialização. É tipo um social mesmo, quando vocês fazem com os amigos de vocês, que vocês trocam ideias, que vocês trocam informações,
hábitos que você não possuía, esses dois teóricos, eles usam do processo de socialização para explicar como que eles entendem a sociedade e o indivíduo. Então, olha só. Aqui, tá vendo? Isso aqui vocês não precisam copiar, não. É só acompanhar aqui comigo. Nesse hemograma aqui, nós temos os agentes de socialização. Vocês falaram para mim que, no caso, a gente não sabe, né? Não nasce, quer dizer, sabendo fazer tudo. A gente precisou o quê? Aprender a fazer essas coisas. Para esses dois teóricos, existe algo que é chamado de agentes de socialização. Basicamente, são as pessoas, os grupos que vão ensinar para a gente a ser o que nós somos hoje, a gostar do que nós gostamos, a entender o mundo como nós entendemos. Esses agentes de socialização. Presta atenção, quando tu nasce lá, você vai ter o primeiro contato, é claro, né? Se você for criado com outros seres humanos, quem vai ser? Sua família. Então, a sua família vai ser o primeiro contato ali, o primeiro agente de socialização, do qual você vai conhecer o mundo. É onde você vai ter as primeiras regras, é onde você vai ter, por exemplo, o primeiro contato com as outras pessoas, é onde você vai aprender a sentar de forma ereta, é onde você vai aprender a comer com talheres e assim por diante. Não é lá com a família que você aprende isso? Então a família é o primeiro agente de socialização. Vocês já ouviram falar daquela lenda do Tarzan? Até mesmo desenho, filme, tudo mais, já assistiram? Já ouviram falar? No filme. Já? Vocês já ouviram? Já. Pois é, o Tarzan, ele é um quê, gente? Ele é um ser humano, não é? Só que ele é um ser humano que foi criado por quem? Macacos. Então, vocês perceberam que os hábitos, a forma dele se comunicar, a forma dele andar, é tudo parecido com quem? Com os macacos. Então, tá vendo que o primeiro agente de socialização dele, apesar dele ser humano, foi com quem? Com um grupo de primatas, os macacos. Então, a família que ele teve foi dos macacos. E ele começou a reproduzir aquilo ali. Poxa, professor, então se eu fosse criado com macacos, eu não falaria o idioma que nós falamos, eu não andaria de forma ereta? Provavelmente sim, você seria igual ao Tarzan. Então, a gente só é ser humano, a gente só consegue se construir enquanto ser humano se a gente tem contato com outros seres humanos. E a família é o primeiro agente de socialização. Aí você vai para onde? Para a escola, que é o segundo agente de socialização. Aí lá na escola, vamos lá. Na escola é onde você começa a ter regras mais rígidas. Se a gente for olhar, gente, a escola é uma espécie de presídio. Vocês sabiam disso? É o presídio. Tô falando assim, ó, presta atenção, por que é? Ó, o banho de sol é o quê? O recreio. Para quem estudar de manhã sabe muito bem disso, é o recreio, né? Toca o sinal, todo mundo vai pro recreio. Aí você não pode entrar sem uniforme, você tem que ter algumas regras, né? Que é a questão de educação e tudo mais. Você, quando faz algo que é de errado, você toma uma advertência, ou tem uma suspensão, ou é convidado a retirar da escola. O que significa isso? Isso significa que esses agentes de socialização, eles estão moldando vocês, ensinando regras para vocês terem contato com um outro ambiente, que é qual? O do trabalho. Lá no trabalho, se você chegar atrasado, você vai sofrer uma punição, não vai? Se você chegar sem uniforme, né? Algumas empresas têm uniforme. Então, o que acontece? Esses agentes de socialização, eles começam a ensinar regras, hábitos para a gente que são necessários para a gente viver em sociedade. E aí, nós vamos nos construindo enquanto seres humanos. Depois tem os amigos, depois tem a televisão, a internet, que vai ensinar tudo isso para vocês, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá? Beleza. Então, isso aqui, socialização. Esses dois teóricos pegam isso. O que é isso? Construir o ser humano. É formar o que nós somos, moldar o ser humano para viver em sociedade. Eles pegam esse processo de socialização e vão explicar como que cada um deles
veem, né, analisam a sociedade e as pessoas. Então, esse meme aqui explica muito isso. Vocês já assistiram esse desenho aqui? Já. Bart. Tá? Vamos olhar aqui. A família, né? Eu falei para vocês que a família é o primeiro agente de socialização. Então, a família aqui, ó, ensinou as primeiras regras para esses três. Qual desses três que é o mais teimoso, o que mais foge das regras, do padrão da sociedade? Quem que É a é? escola. Não, gente, Bart. quem desses três? O Bart, claro. Bart. Olha só pra você ver. O Bart não é aquele adolescente que sempre está criticando, que ele não gosta de regras, que ele tem conflitos e tudo mais? Pois é. Então, a família, como primeiro agente de socialização, vai ensinou, né, para esses três, todas as regras que são necessárias para viver em sociedade. Depois, a escola. A escola, se vocês perceberem aqui, o Bart sempre está cumprindo alguma punição por ele ter feito alguma coisa. E aí ele sempre escreve lá na lousa, né, do quadro lá, alguma coisa que ele não deve cometer. E no outro dia ele está cometendo a mesma coisa. Mas a escola está punindo ele, e a família dele também, porque ele tem que seguir regras. Nós vivemos em uma sociedade que tem regras, então nós temos que segui-las. E os grupos sociais, o que é isso? É os amigos que ele tem mais afinidade, tá bom? Então isso aqui é para explicar o processo de socialização, tá? Então a gente entendeu que a socialização ela é importante e que ela é necessária para explicar o que nós somos. Esse cara aqui, ó, é o primeiro teórico que a gente vai analisar, Emile Durkheim. Esse senhor aqui, né, meio careca. Ele vai explicar o que seria, então, necessário para a gente entender a sociedade. Então, ele viveu em um período ali, gente, de modernização. Ele faleceu bem assim, né? A gente tem o período ali da Primeira Guerra Mundial. Então, o cara viu como que a sociedade estava se comportando, um período bem conturbado, tá bom? Então, tá aqui. Ele fala o seguinte: olha, se existe o processo de socialização, onde os seres humanos são construídos, onde eles têm contato com outras pessoas, com a família, com a escola, onde ele aprende um monte de regras, então ele fala o seguinte: então quer dizer que a sociedade está aqui e os indivíduos estão aqui. Então é dessa forma que o Durkheim analisa a sociedade e os indivíduos. Para ele, a sociedade comanda, controla os indivíduos que estão aqui. Por que ele fala isso? Ele fala isso porque, para ele, essa sociedade está cheia de fatos sociais. O que é fato? Algo, né, verídico, que existe. Social, sociedade. Então, para ele, a sociedade tem fatos sociais. O que são esses fatos sociais? São as regras, os hábitos, os costumes, tá? Que toda sociedade tem. Para ele, um fato social pode ser externo ao indivíduo, coercitivo e geral, tá? Então, o fato social pode ser dessa forma. Vamos lá, o que significa isso aí? Tá conseguindo acompanhar? Tá? Tá conseguindo? Então, beleza. Então, para ele, para Durkheim, a sociedade está aqui, os indivíduos estão aqui. A sociedade dita as regras, os hábitos, os costumes. Cabe aos indivíduos, lá com a socialização, aprender essas regras, esses hábitos e esses costumes. Vamos lá, pensa aí, fala aí para mim alguma coisa que são regras, hábitos e costumes que nós temos na nossa sociedade. Pensa aí. Ir para a escola. Ir para a escola, né? A questão da escola, o que mais? Uma coisa mais simples. Ir para Oi? casa. Vamos lá, vamos pegar aqui. Andar de roupa. Não é uma regra? Ué. Se você for uma pessoa peladona lá na rua, a primeira coisa você vai assustar, né? Você vai dizer que essa pessoa tá louca. Né? Ela vai ser enquadrada por crime de atentado ao pudor ao público. Primeira coisa. Por quê? A gente tem uma regra
que as pessoas têm que andar com roupa, porque nós fomos ensinados lá no processo de socialização que as pessoas têm que andar de roupa. Quando a pessoa não anda de roupa, a gente anda assim, mas o que é isso? É louca, né? Aí é um exemplo de regra, é um exemplo de fato social. Então, andar de roupa, por exemplo, as leis de trânsito, não é uma regra, um hábito, um valor? É ou não é? É, as leis de trânsito. Quando uma pessoa ela não cumpre as leis de trânsito, o que acontece com ela? Punição. Ou punição. Uma Ela pode multa. levar pontos, né, na carteira, ter a suspensão ali do motorista ali, né, suspensa, enfim. Daí, as leis de trânsito são exemplos de quê? Fatos sociais. Então, tá vendo que a nossa sociedade ela é cheia de fatos sociais e a gente acha que não? Você tem horário para entrar no seu serviço, você tem regras que você tem que seguir na escola, você tem regras na sua casa, lá com a sua família, você tem regras até com você mesmo. Então, o Durkheim fala isso, ele fala que a sociedade molda os indivíduos. E o que seria um fato social externo? Por exemplo, coisas que não dependem da gente. Por exemplo, assim, que se a gente for olhar, algo que não depende da gente, as leis que são formuladas. Claro que a gente pode ter uma interferência, a gente pode falar o seguinte, ó, o povão, né, pressionar os deputados e tudo mais, só que são eles que fazem as leis. Elas existem bem antes de nós nascermos, elas já existiam e vão continuar existindo. Então é um fato social que externo. Coercitivo, tá conseguindo acompanhar? Sim. Se vocês não falarem, eu vou continuando, né? Vocês têm de intervir. Ó, coercitivo. O que é um fato social coercitivo? O que vocês acham que seria? Pensa aí. Correto. Não, coercitivo. Essa palavra coercitivo, o que ela lembra para vocês? Algo que possa ser alterado? Não. Coercitivo, coerção. O que significa coerção? E aí? O que vocês acham que seria? Indiferente? Não, não é indiferente. Corrigir. Coerção. Oi? Corrigir. Bagulho não. Corrigir. Quem falou corrigir? O Wellington. Wellington, é isso mesmo. Um fato social coercitivo diz respeito, se caso você não realize, você pode ser julgado ou punido por isso. Vou dar um exemplo. Pensa que nós vamos no restaurante. Aí a gente chega lá, né? Beleza. Nós fomos ensinados que nós precisamos comer com prato e talheres, não é? Não foram ensinados isso para as pessoas? Foi. Foi. Beleza. Aí você chega lá, primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar uma fila. A fila é um exemplo de regra e hábito. As pessoas pegam uma fila para fazer a volta ali naquelas bandejas e escolher a comida que você quer. Aí vamos imaginar, gente, que tem uma pessoa dentro, ali que está conosco que não pega um prato. Involuntariamente, a gente já fala o seguinte, ou você não pegou o prato, deixa eu pegar lá para você. Por quê? É uma regra. Se aquela pessoa não pegou aquele prato, a gente vai começar a julgar. Poxa, por que ela não pegou? Que coisa estranha, né? O que ela está fazendo no restaurante? Tá vendo que involuntariamente a gente começa a fazer esses julgamentos? Isso é um fato social coercitivo. Aí imagina que o Kevin pega o prato, vai lá, coloca a comida dele, a gente senta à mesa e ele não pega talher. E ele começa a comer a comida com a mão, assim, ó. O que vai acontecer? O que vai acontecer? E aí? Vai zoar. Todo mundo vai zoar ele. Eu falei assim, o que é isso, meu filho? Como que você tá comendo aí, parecendo o quê? Tá vendo que ele aí eu sofreu... falo, a fome tá muito. Tá vendo que ele sofreu um julgamento? Porque ele aprendeu, nós aprendemos a comer com talheres. E aí as pessoas que não seguem isso, que não fazem isso, elas são julgadas. O mesmo vale se uma pessoa comete assassinato, ela vai ser punida por aquilo ali. Existe uma regra, você não pode matar uma outra pessoa. Se você mata, você vai ser punida por aquilo. Tá vendo que a nossa sociedade é cheia de regras e hábitos? Então não é só a escola não, tá, gente? A escola não é só a escola que tem regras e hábitos. O mundo inteiro, a sociedade toda tem isso. E o Durkheim, ele fala que a sociedade, ela é moldada pelos fatos sociais. Não esqueça, fatos sociais, regras, hábitos, costumes.
que podem ser externos, não depende da gente, as leis, né, que são formuladas todos os dias. Coercitivo, se uma pessoa não faz, ela vai ser julgada por aquilo ali ou punida. E geral, onde todas as pessoas vão cumprir. Ir para a escola, você, por exemplo, ter que praticar as leis de trânsito, é algo geral. Todos os cidadãos fazem. Tranquilo até aí? Sim. Tá? Agora a gente vai ver aqui o outro teórico, que é o Max Weber. Esse cara aqui, ó, mais chavosinho. Isso aí. Meu. Né? A gente vai entender, a gente vai compreender agora como que esse cara pensa a sociedade e os indivíduos. O Durkheim entende a sociedade como, por exemplo, a sociedade controla os indivíduos. O Weber já é diferente. O Weber acha o seguinte: não é a sociedade que controla os indivíduos, são os indivíduos que vão moldar a sociedade. Aí ele fala o seguinte: os indivíduos, eles mudam sua forma de pensar, de agir conforme o tempo vai passando. E se eles fazem isso, quer dizer que a sociedade precisa mudar com ele. Aí ele fala, ele chama isso de ações sociais. Então, o Durkheim fala fato social e o Weber fala ações sociais. O que seria isso? Seria a mesma coisa do que o Durkheim fala, só que é o seguinte: para o Weber, quem formula as ações sociais é o que formula o indivíduo. Ações lembra o quê, gente? Movimento, não lembra? Pessoas que movimentam, pessoas que pensam, pessoas que agem. Então, quer dizer que a forma como as pessoas pensam, como elas agem, que em sociedade, que vai formular o que elas são. Então, é isso que o Weber entende. Ele fala o seguinte: são as ações, tudo aquilo que o indivíduo faz, que vai começar a moldar ele. E aí, essas ações, elas são caracterizadas igual essas aqui, ó. Afetiva, tradicional, racional. A racional é dividida em duas, tá? Racional por fim e racional por valores. Vamos lá, vou começar a dar um exemplo para vocês. O que seria uma ação nossa, social, afetiva? O que vocês acham que seria? Uma ação sua, social, mas só que afetiva. O nome afetiva, lembra o que, gente? Presente. Presente? Não. Afetiva, algo afetivo. Lembra o quê? E aí? Afeto. Afeto? Afeto é o quê? É um sentimento? Mais ou menos. Afeto é um sentimento, viu? O que seria uma ação social afetiva? Olha só, é que envolve sentimento. Você pode ir para a aula porque tem uma pessoa que você gosta muito lá. Ou você pode ou você pode ir para a aula porque, sei lá, você gosta muito de uma determinada disciplina porque o professor ou a professora é muito boa, explica muito bem. É uma ação social afetiva. Você está fazendo ela porque você deseja alcançar algo. Então, envolve amor e ódio. Tá? Então, a ação social afetiva, ela envolve amor e ódio. Você pode fazer um trabalho de um determinado professor na base do ódio ou na base do amor. Tá? Isso aí é uma ação social. Beleza? E o que seria uma ação social tradicional? Quer dizer hábitos, sabia? Hábitos, tradições, tá? Envolve tudo isso. Gente, ele avisou aqui para mim que vai acabar o tempo. Eu vou enviar outro link lá, tá? Certo. Beleza? Beleza. Aí vocês entram. Vou colocar lá e vocês... Vai valer mais 30 pontos, né? Ai. Deixa eu só pausar aqui.